Hoje você vai aprender. Hoje falaremos sobre estoque de alimentos. Caso você queira estocar algum alimento, como resguardo da sua família, você tem esse direito. Se você quer se atenuar, se precaver dos problemas, você tem esse direito. Ninguém quer, a grande maioria dos brasileiros, pelo menos a maioria desperta, não quer colocar um cone na bunda e esperar o míssil chegar até eles. Muitas pessoas não vão abaixar a cabeça, muitas pessoas não vão aceitar serem doutrinadas. Então existe um limiar entre aqueles que acreditam no sistema e aqueles que são céticos com o sistema. Eu, por exemplo, sou cético com o sistema. Eu não acredito no sistema. Para mim, o menos pior é o anarcocapitalismo, onde não tem ninguém no comando, porque botou alguém no comando, esse cara vai aproveitar. Como o doutor Enéas mesmo disse, a classe hoje de políticos é a pior corja da humanidade. O cidadão de bem, o pai de família, se enoja da política, se afasta da política e a política fica um aglomerado de pessoas da pior espécie possível. Seja esquerda, direita, sonista, cachista, para cima ou para baixo. O ser humano é falho e, para piorar, envergado às trevas. Então, política é algo que não se discute, porque é tudo ruim, não tem coisa boa ali, tá bom? O maquinista, ele tá lá no trem, mas o trem é a elite mundial. Não importa o maquinista, o trem tem o mesmo percurso. Então, aquele que já descobriu que o sistema tá dando merda, essa pessoa precisa ter algum resguardo para sua família. Por que essa pessoa tem que ter algum resguardo para sua família? Porque vamos supor que o alimento ele acabe. Aí muitas pessoas vão dizer assim, não, Humberto, arroz, feijão acabar, isso é impossível, cara. Arroz e feijão sempre vai ter no supermercado. Olha Beirute, olha Paquistão, olha Síria, olha, por exemplo, China, olha, por exemplo, a Europa, Alemanha, olha, por exemplo, outros países que sofreram com apagões. Por exemplo, Beirute sofreu vários dias de apagões, sofreu terremotos, sofreu enchentes. E, inclusive, não muito longe, África do Sul. Eu trouxe no Telegram do nosso canal aqui sobre o que aconteceu com a África do Sul. O sistema colapsou, o sistema quebrou. A África do Sul ficou desnorteada. E a primeira coisa que... Cara, você olha para as fotos da África do Sul, tá os carros parados. É como se todos os engarrafamentos fossem eternos. Os carros parados, enfileirados, os carros abandonados, as lojas depredadas, teve apagão, teve tsunami. Então, assim, se São Paulo, Belo Horizonte, qualquer grande metrópole ficar um dia sem luz, as pessoas ficam loucas. As pessoas precisam de regras para manter a sanidade mental. Então, um dia sem luz, um dia sem água, a coisa começa a entrar em problemas. Aí você olha para Beirute, ficou uma semana dando problemas. Você olha para a África do Sul, ficou 3 meses. Então, muitas vezes, o sistema chega num certo ponto que não tem mais retorno. O sistema colapsou. E aí, você precisa tomar uma decisão com a sua família. Muitos brasileiros vão fazer o quê? Eles vão se resguardar em suas casas, com algum tipo de estoque. E depois que a coisa parcialmente acalmar, eles vão tomar alguma decisão de saída. Geralmente o pessoal faz assim, tá dando uma grande confusão na cidade, ninguém sai, todo mundo fica em casa. Eles têm os estoques deles ali. Aí depois eles tomam alguma partida. Tem pessoas que já vão ir para o campo. Mas de antemão você precisa ter alguma ressalva de alimento. Até porque plantação demora. Você vai plantar mandioca, vai plantar batata, não é do dia para a noite. Então você precisa ter alimentos até o ponto de plantação. No mínimo, você precisa ter um estoque de comida até o ponto de plantação. Aí entra uma coisa. Muitas pessoas vão querer fazer estoque, por exemplo, de arroz, de feijão em garrafa PET, estoque de trigo, farinha. E isso não é o melhor, porque o alimento estraga em meses. De experiência pessoal. Ah, mas aí o cara vai colocar folha de louro, vai colocar alho, o cara vai colocar um algodãozinho na tampa da garrafa PET, vai colocar um foguinho ali com álcool, vai sugar, ele vai fechar, vai dar um estalo. Não dura. Porque ali continua tendo oxigênio. A garrafa PET, ela não consegue exprimir o oxigênio. Não dá. Então existem máquinas que são embaladas a vácuo. Se você quer estocar alimento,
você precisa de máquinas para embalar a vácuo. Não dá para você estocar em garrafa PET, meu irmão. Isso é mito, fábula. Isso aí, os caras que fazem vídeos de garrafa de alimentos em garrafa PET, vídeos ensinando a estocar, eles não voltam 2, 3 anos depois e mostram como é que tá as coisas. Se voltar, você desconfie, porque estraga, dá caruncho, dá problema. Então são dois fatores que estragam os alimentos: umidade, água, e oxigênio, ar. Então água e oxigênio, água e ar, estragam o alimento. Então você precisa tirar a umidade, ok? Que é estritamente difícil de tirar dos alimentos. Não dá. Muitas vezes você vai ter que bolar um sistema para você deixar o alimento no sol para ele perder toda a umidade. Nem todos os alimentos, por exemplo, arroz não dá para fazer isso. Nem todos os alimentos dá para você fazer isso. Eles vão ter umidade. Ponto número 1. Ponto número 2, tem que tirar o oxigênio. A garrafa PET não consegue contrair todo o ar ali. Então, mesmo se você estocar feijão, por exemplo, já era, meu irmão. Feijão, 2 anos apodreceu. Então você precisa de um resguardo. E se você for contar, colocar na cabeça o preço do arroz, o preço do feijão, você vai perceber que não é tão barato o estoque mais. Então, você precisa de um resguardo. Qual é o melhor resguardo? O melhor é você comprar ração de sobrevivência. Essa ração de sobrevivência chama SOS Vita. Rações de sobrevivência. Existem outras rações também, tá? O que essa embalagem está feita? Está a vácuo. Essa embalagem está puramente a vácuo. Toda a vácuo. E não só está a vácuo, como também não tem umidade aqui dentro. Se você tirar a umidade e tirar o oxigênio, você vai fazer com que o alimento dure mais tempo. Então, olha só, a fabricação aqui é 2021. A validade, 2026. Só que tem casos de pessoas que já abriram rações de sobrevivência 3, 4 anos depois, estava intacta. Tem casos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que eles já faziam rações de sobrevivência, dos caras abrirem 40 anos depois, o alimento está intacto. Então, quando você tira, os caras colocam uma data, porque é uma data genérica. Por exemplo, se você estocou, por exemplo, 500 desse aqui, dando exemplo, 500 desse aqui, nesses 500, se um estragar, por exemplo, o que acontece, um estragar antes da data prevista, por exemplo, no limiar, aqui está escrito. Mas a tendência é que dure mais. Então, isso aqui eu garanto para você, tá, aqui fala que dura 5 anos. 5 anos, que já é uma boa data, tá? Mas tem casos que dura até 10 a 20 anos. Se você guardar bem, se você não mexer, colocar num canto, né, você dura de 10 aí a 20 anos. E aí, meu irmão, olha só. Aqui eu tenho, né, uma caixa entupida disso aqui. Isso que eu comprei, todo mês eu compro. Todo mês eu compro ração de sobrevivência. Ah, mas você é louco, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou colocar isso aqui no chão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você comer só arroz, estoquei arroz e feijão, você vai morrer de deficiências de vitaminas em seu corpo. Você precisa de um alimento que tenha todos os nutrientes para você sobreviver. Essa ração, ela tem todos os nutrientes diários, não só carboidrato, mas tem também a sua liga de proteína. Então, muitas vezes, não adianta você estocar só arroz e feijão, que se você só comer arroz durante 3 anos, você morre. Se você só comer feijão durante 3 anos, você morre. Se você só comer batata durante 3 anos, você morre. Você precisa de... tem que ter as vitaminas, tem que ter os minerais, tem que ter a proteína, tem que ter o carboidrato. Então, o ser humano, a alimentação do ser humano, ela é complexa. E estocar arroz e feijão não é complexo. Então, o que muitas vezes acontece é que esses alimentos vão se perder. E mesmo que não se percam, escute bem o que eu vou lhe dizer, a cada ano que você estocar o alimento, ele perde entre 10 a 20% da sua fonte energética. Né? Proteína, carboidrato, todo tipo ali perde. Então, a cada 1 ano, você perde entre 10 a 20% da sua fonte energética. Então, se você vai comer feijão que vai lhe dar 2.000 calorias, passou 1 ano, vai lhe dar 1.800. Passou mais 1 ano, 1.600. Passou mais 2 anos, 1.200. Passou mais 1 ano, 1.000. Então já o que tinha de fonte energética ali já virou metade. E aí a outra metade é massa. Ah, mas
Humberto, eu posso comer até quando tiver 200 calorias, que tá tranquilo. Meu irmão, o seu corpo precisa de energia. Até para fazer cocô, o seu corpo precisa de combustível. Ele precisa usar alguma energia para transformar aquilo ali em estrume. Então, se aquela fonte energética não for boa, o que vai acontecer? Não vai adiantar você comer. É uma massa. Entre comer areia, terra e comer um alimento com 10 anos de validade, a mesma coisa. A terra não vai ter caloria, não vai ter carboidrato, seu corpo não vai conseguir fazer aquela digestão, é uma maçaroca, e você vai passar. Então é bom você ter um alimento. Isso aqui é biscoito. O gosto disso aqui que eu já abri é biscoito. É como se fosse um biscoito Maria, um biscoito maisena, um biscoito, tá? E até saboroso. Só que isso aqui você faz as contas. Porque isso aqui, tá? É dito que dura para 3 dias. Isso aqui, ó. Só isso aqui, tá? Aqui tem, ó, várias barrinhas. Isso aqui é dito que dura, se não me falha a memória, olha só. É dito que dura, em média, 3 dias e meio, tá? 3 dias. Para uma pessoa, se você estiver na floresta, estiver no campo sem alimento, e você tiver que se movimentar, você tiver que fazer algum percurso, caminhar, isso aqui dura 3 dias e meio. Mas se você não tiver que movimentar, se você não tiver que botar a mão na enxada, se você não tiver que trabalhar, isso aqui dura 7 dias. É claro que vai exigir um controle emocional, porque você vai ter que consumir isso aqui em 7 dias, né? Tem que ter um controle emocional muito grande, né? Por isso que é bom você trabalhar sua mente também. Mas isso aqui dura para uma pessoa ativa andando 3 dias e meio, e para uma pessoa parada, mais parada, né, sem grandes movimentações, 7 dias. Então o que acontece? É muito fácil de você fazer as contas. Por exemplo, se o alimento, se você não puder nem comprar e nem vender, o que vai acontecer? Você vai ter que plantar. Você plantou, por exemplo, plantei mandioca, batata, tudo. Vai demorar tantos dias para nascer, sei lá, 90 dias, por exemplo, para nascer. Aí você vai fazer as contas. Eu, por exemplo, faço as contas um pouco mais gordas do que isso, né? Então, por exemplo, tá? Por exemplo, isso aqui dura 7 dias. Eu fiz a minha plantação, tá? Não pode nem comprar e nem vender. Dando um exemplo, caso aconteça, o que acontece? São 7 dias. Eu preciso de 4 dessas para durar um mês. 4 dessas. Cada uma dessas, se não me falha a memória, eu não sei quanto que tá, porque sobe de preço muito rápido. Porque as pessoas também, as pessoas inteligentes estão comprando, né? Mas assim, praticamente isso aqui, você vai comprar, por exemplo, 4 dessas dá para um mês. Entendeu? Ou 4 dessas dá para um mês parado, descansando, ou 8 dessas em movimento. Então toda a base de nutrientes que o ser humano precisa durante o seu percurso diário, proteína, carboidrato, fonte energética, vitaminas, está aqui dentro. Então já está balanceado. Agora, o gosto é gosto de biscoito. É como se você comesse biscoito 3 anos. O gosto que você vai sentir é esse. Mas é muito melhor você ter um gosto de biscoito do que você ficar só comendo arroz e virar aquela maçaroca de terra que não tem mais nutrientes. Por exemplo, se você começar a comer terra, você vai morrer. Não pode, não tem fonte energética, não tem nada naquilo ali. Quer dizer, não para o ser humano, né? Para minhoca tem, mas para o ser humano não. Então o que acontece? A fonte energética que você estoca em garrafa PET, ela perde o seu potencial. Perde o seu potencial. E você precisa de algo que dure. Então aqui, ó, olha só. Mês 5 de 2021 e vai até o mês 6 de 2026. Tá? Então tá aqui. A ração de sobrevivência. Aí você imagina, pô, eu tenho, sei lá, 2 filhos, uma esposa. Então, assim, eu tenho, sei lá, vou fazer as contas, 2 filhos mais uma esposa mais eu, são 4. 4 pessoas para uma semana vão ser, né, 4 rações. Um mês tem mais ou menos 4 semanas. Então, se eu gastei 4, eu vou gastar 4 vezes 4, 16. Ou seja, para sustentar minha família durante um mês, eu preciso de 16 dessa. Agora você está fazendo estoque de comida decente. Por quê? Porque vamos supor que a marca da besta, vamos supor, ela venha acontecer em 2025. Vamos supor, se a marca da besta vier acontecer em 2025, todo o seu estoque de comida em 2021 vai ser quase que perdido. Porque olha só, 2021 a 2025 foram praticamente 4 anos. Já perdeu ali praticamente 40 a 50% do seu potencial energético, para mais, tá? E aí o alimento está beirando a inutilidade, beirando a inutilidade em 5 anos, o alimento que você estocou em garrafa PET. Isso aqui não. Em 4, 5 anos está com o mesmo valor energético, porque está embalado a vácuo de uma maneira inacreditável. E não tem umidade.
Tá entendendo? Então isso dura muito, mas tá duro. Isso aqui, o biscoitinho até mole, mas tá duro porque não tem umidade e também não tem o ar aqui dentro. Aí você imagina, você precisa de 16 desse. Se não me falha a memória, eu acho que 16 dá uns R$ 300, não sei. Então, o alimento para sua família durante um ano, ou durante um mês, é 16. Durante um ano, é 16 vezes 12. 16 vezes 12 dá 160, mais 32, 192. Você vai precisar para um ano 192 disso aqui. E para 3 anos e meio, aí você faz as contas. Mas meu irmão é muito caro. Beleza, não precisa comprar por 3 anos e meio. O que eu recomendo é o seguinte, olha só, você tem que plantar. A história nos ensina, pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, toda a estrutura de guerra, as guerras medievais, toda a estrutura de escravidão e serventia do Egito, tudo o que aconteceu na história da humanidade, quem sobrevive é quem planta. Você não vai sobreviver ao apocalipse do zumbi com uma 12 na mão, né, e matando um zumbi igual o joguinho de computador. Você vai sobreviver lavrando, plantando, tá entendendo? Você sobrevive, as pessoas que sobrevivem são as pessoas que plantam, tá? Então você vai ter que ter um plano para plantio. Isso aqui é o que? Deu merda, você vai ter que raciocinar. Pô, peraí, deu merda, eu preciso plantar. Recomendo que já tenha plantado alguma coisa. Mas eu preciso plantar alguma coisa. E muitas pessoas não vão ter condições, por exemplo, muitas pessoas não vão ter condições de comprar um terreno, tá? Mas vamos supor que o sistema entre em colapso. Acabou. Deu um apagão, toda a energia zerou, não tem mais nada, o sistema colapsou. Dando um exemplo. Se você estiver próximo do local que você escolheu de sobrevivência, você leva, né, uma quantidade para 6 meses. Dando exemplo, talvez 3 meses. E além disso, você leva também o plantio de mandioca. Mandioca e batata, no mínimo, tá? Porque com mandioca, com batata e com a pesca ou a caça, você e sua família sobrevivem, entendeu? Ah, mas isso tudo é inútil. Cara, é a sua escolha. Se você quiser suportar a dor em Cristo, fala, não, eu realmente, quando chegar na minha porta, quando eles arrombarem a minha porta, eu vou estar firme em Jesus e pronto, acabou. Beleza, perfeito, meu irmão. Viver é Cristo, morrer é lucro, não tem o que falar. Agora, muitas pessoas que eu estou falando aqui no YouTube não estão preparadas para isso. Muitas pessoas, só pelo que aconteceu em 2020, 2021, eu vi milhares e milhões de pessoas que não estão preparadas para nada. Aquilo ali foi um pré-treino para o jogo, um pré-treino. E mesmo no pré-treino, muitas pessoas não faziam nem ideia do problema que eram as coisas. Então, assim, é importante que você tenha um plano de ação. Então, por exemplo, em vez de você caçar rumo para você estocar arroz e feijão, faça isso aqui, tá? Porque, meu irmão, se você estoca ração de sobrevivência, olha só, você tem toda a base para o seu alimento e não lota. Por exemplo, eu vou estocar isso aqui para 3 anos e meio para minha família. Cara, é pouca coisa. É pouquíssima coisa. É como se fosse um armário de cozinha. Então você, para estocar isso aqui para sua família inteira, dependendo do armário de cozinha, é claro, né? Mas é como se fosse um armário de cozinha. Você amarra, tranca ali, acabou. Você tem ali o estoque para 3 anos e meio. Dando exemplo. Ah, mas por que eu preciso de 3 anos e meio? É para você plantar. Agora, 3 anos e meio, isso, na pior da pior da pior, você tem que plantar alguma coisa. Você tem que plantar, cara. Por exemplo, banana é uma coisa muito boa de plantar, muito fácil de plantar. Banana, cara. Outra coisa, uma fruta que se você tiver água, por isso que eu falo de rio, jabuticaba. Cara, jabuticaba, se você planta jabuticaba na beirada do rio, num córrego, é jabuticaba o ano inteiro. E é um alimento com alta taxa de caloria, tá entendendo? E aí, cara, a semente da jabuticaba você já vai plantando umas 20. Então você vai potencializando, você vai chamar agrofloresta, você vai plantando na floresta. Já parou pra pensar que a floresta não tem alimento para o ser humano? Por que será? Alguém foi lá e tirou, né? Porque Deus deixava. Porque antigamente a floresta tinha alimento. Hoje em dia a floresta não tem alimento para o ser humano. Então cabe a você reflorestar com alimentos. Tá entendendo a jogada? Então sobre alimento de sobrevivência, eu recomendo isso aqui, ó. Tá? SOS Vita. Tá? Rações de sobrevivência, tá? Inclusive, depois que eu fizer esse vídeo, o preço deve subir, né? É inacreditável. Mas você tem que ter um plano. Não adianta você ser desnorteado. Tudo que eu falo, você compra. Ah, comprei lá, Humberto, o tal do imã, comprei a pulseira de cobre, comprei não sei o quê. Comprei um monte de coisa. Não adianta, você tem que ter um plano. Muitas vezes o seu plano não vai envolver isso aqui.
Muitas vezes o seu plano vai envolver garrafa PET porque para você é melhor. Muitas vezes o seu plano vai ser um agrofloresta, vai ser não sei o quê. Cada um tem o seu plano, tá? É bom que você tenha divergências mesmo, tá? Para que ninguém pense de forma coletiva. Mas se você tiver que estocar alimento, é isso aqui, ó. Isso aqui, só para tu ter ideia, para um ser humano dá 3 dias e meio, para uma família de 4 pessoas dá 1 dia. Olha para você ver. Então é alimento, cara. Quanto que custa uma marmita hoje? Sei lá, 15, 16 reais numa metrópole. É o preço disso aqui, que é como se fosse um alimento para 4 dias. Agora, eu não recomendo você comer isso aqui abertamente. Não, vou comer isso aqui o resto da minha vida. Não. Eu falo assim, se o sistema quebrar, se não tiver mais arroz e feijão na prateleira, se começar blackout, se começar você ver exército na rua, sistema colapsou, as pessoas estão loucas na rua, você vai ter que tirar algum alimento para sua família. E como é que você vai tirar o alimento? Vai ser com garrafa PET? Não, é com isso aqui. E vou te contar uma coisa, quando você comprar, não conte para ninguém. Eu sou produtor de vídeos para o YouTube. Se eu não falar, você nunca vai saber. Não é verdade? Se eu não trazer o vídeo, você nunca vai saber. Só que você que não é produtor de vídeo no YouTube, você que não é famoso, não conte para as pessoas que você está guardando isso aqui. Não conte para ninguém. Ninguém. Não conte para ninguém. Tá? Não conte. Sabe por quê? Porque meu povo padece por falta de conhecimento. Você está lutando para proteger a sua família. Haverá pessoas que vão zombar de você, que vão ridicularizar você, mas quando a merda chegar, vão querer ajuda de você. E eu não recomendo que você as ajude. Lembra sempre e quem fala isso é Jesus, não é nem na antiga aliança, é Jesus. Lembra das virgens insensatas. 6 delas levaram óleo, né, no seu candelabro lá, não sei se era candelabro, e 6 delas esqueceram o óleo. Aí chegou o noivo, as que tiveram óleo conseguiram seguir o percurso. As que não tiveram óleo, pediram para as que tiveram óleo para poder seguir o percurso, mas as que tiveram óleo disse assim: olha, se você usar do meu óleo, nenhuma de nós duas vai chegar no percurso. Vai e compre. Só que aí o que acontece? Como é que Jesus diz? Que na hora de comprar tinha fechado. Já não tinha mais. Então assim, o que é a virgem sensata? Você está resguardando a sua família. Vai aparecer pessoas, né, que zombaram de você, não acreditaram que ia dar merda, que vão querer a sua ajuda. Só que se você ajudar, o alimento que você programou para sua família não vai dar, vai acabar muito rápido. E aí tanto você, a sua família, quanto o outro vão morrer do mesmo jeito. E aí Cristo ensina, Cristo Jesus mesmo ensina. Você que se resguardou, mantenha o percurso em Cristo, né? E infelizmente não vai dar para ajudar. Né? Você tem. É óbvio que a caridade salva. Isso é óbvio, a caridade salva. Mas a pessoa está zombando de Cristo. A pessoa não acredita no Apocalipse. A pessoa não acredita na quebra do sistema. A pessoa vive um mundo de regalias. Viaja, faz festa, não sei o quê. A pessoa acredita que nada vai dar problema. Quando der problema, ela vai te procurar. Mas ela viveu uma vida de inequidades. E aí, meu irmão, tá na hora de você se afastar. E mantenha-se afastado. E aí você vai ter calculado para sua família. Seja duro, seja firme e você resguarde a sua família. Porque você se privou de viajar, você se privou de fazer festa, você se privou de um monte de coisa para que você tivesse dinheiro, para que você fizesse um plano para sua família. Não é justo você padecer com os ímpios. Tá entendendo? Então se resguarde. Por isso existe a parábola das virgens insensatas. Quem fala isso é Jesus, não sou eu. Então você que está se resguardando, se resguarde. E quando aparecer um marmanjão, uma marmanjona, o mundo, realmente tudo que você disse no passado, que eu zombei de você é real, já era. Você perdoa, mas mantém. Perdoa você, mas fique longe, fique fora do meu portão. É isso aí. Tá entendendo? Infelizmente, meu irmão, é assim. Porque se você que se planejou, é duro você ver seu filho passando fome. Meu irmão, imagina você que tem filho, porque eu tenho, ver os seus filhos falando assim: papai, o que nós temos para comer? Não tem nada. É muito duro você ver os seus filhos. Muitos vão deserdar de Jesus, a fé vai esfriar naquele momento. Então, meu irmão, tenha óleo. O óleo não é o alimento, é a palavra de Cristo. Só que assim, tenha óleo. Tenha o plano. O que é uma oração? Orar, ação. Orar, ação. Oração. Você ora em Cristo e faça a sua parte. Cristo Jesus mesmo disse: faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, se não for o fim, mas for o fim de um ciclo,
que é a inversão magnética, você precisa se resguardar também. Então, a dica que eu dou é essa. O alimento. Você, com um alimento estocado como esse aqui, vai durar. Então, você, por exemplo, consegue fazer aí o estoque grande. É uma dica. Todo mês eu compro uma caixa. Ah, mas não vai perder? Cara, é aquilo que eu sempre digo. Se precisar, eu tô sempre renovando meu estoque novo. Sempre renovando meu estoque novo. O meu estoque antigo, muitas vezes eu vou pro meio do mato, eu levo comigo. O que tá vencendo. Então, assim, eu vou renovando. Mas se der merda, eu já tenho um certo período para minha família. É o que eu digo para você. Jesus mesmo diz, faça a parte que eu te ajudarei. Então, assim, tem pessoas que, né, vão viver é Cristo, morrer é lucro. É perfeito, cara. Agora, tem pessoas que não estão preparadas para isso. Existem pessoas que elas estão com Jesus Cristo, mas elas não querem dobrar o joelho. Ser cristão não é ser um cordeirinho. Existem pessoas que são leões. Existem pessoas que o íntimo delas não é dobrar o joelho. Somente para Jesus, claro. Mas não é dobrar o joelho. E essas pessoas vão perseverar, vão lutar até o final. E para essas pessoas que eu falo. Tá entendendo? Então, assim, essa é a dica que eu falo para você. Quer estocar alimento? Meu irmão, estoque de verdade. Pare com essa história de entrar em canais de sobrevivência e ver lá cara estocando arroz, feijão. Quer estocar alimento? Por que que o... Porque... Meu irmão, chega sério. Você já viu o exército americano? Você já viu o exército brasileiro? O exército brasileiro, aqueles que o pessoal fica limpando calçada e pintando calçada. Mesmo o exército brasileiro, tá? Você já viu o exército tocando comida em garrafa PET? Você já viu o exército americano? Todos esses exércitos dos países estocando... Ah, vamos estocar comida aqui na garrafa PET. Você acha mesmo? Por que eles não estocam? E eles são preparados para isso. Porque não funciona. Então, veja o exemplo. Os caras usam isso aqui, ó. É isso aqui, meu irmão. Isso aqui tá dentro da mochila de sobrevivência também, o BOB, tá? Então, assim, a mochila de inversão magnética vai ter isso aqui também, ó. Tá? Que eu tô trazendo pro canal aqui, pra comunidade fechada e pro conteúdo premium também. Então, assim, faça. O que o exército faz? É garrafa PET? É garrafa PET? Não. O exército usa ração de sobrevivência. E, meu irmão, aprenda a caçar e aprenda a plantar. Esse é o segredo da sobrevivência. E tenha conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento. Tenha conhecimento. Orar, são. Orar, ação. Oração. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço.